Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, por favor, em Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 19. Se puder fazer a projeção ali para mim também, eu fico grato. Isso, muito bem. Deixa eu ficar mais daqui para que os irmãos também possam acompanhar. Depois eu volto ali. Gênesis capítulo 22, versículos 1 ao 19. Eu sempre digo que a parte mais difícil do sermão é dar o título. Então, eu não dei um título assim muito específico, né? Só vai ser uma exposição sobre Gênesis 22, onde o título aqui, pelo menos na minha Bíblia, é Deus prova Abraão, tá? Então, Gênesis 22, versículos 1 ao 19, está sendo projetado e você pode aí também acompanhar na sua Bíblia. Então, essa palavra diz assim, a partir do versículo 1: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão. E este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, e rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Verso 6: Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Verso 9: E chegaram ao lugar que Deus havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas as mãos sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Verso 13: Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome naquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Verso 15: Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia da praia, na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Por fim, versículo 19: Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra se apresenta aqui diante de nós, e nós cremos que a tua palavra ela é poderosa para mudar a nossa história, para marcar a nossa vida de forma como nenhum outro meio poderia fazer.
E nós cremos que isso é possível através da ação do Teu Espírito Santo, Senhor. Então nós pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta hora, Pai. Não nos deixe perder a atenção, o foco da Tua palavra, Senhor, por pensamentos, por sons que vêm de outras fontes. Não permita, Senhor, mas que possamos estar com a nossa atenção voltada tão somente para a Tua palavra, que é viva e que é eficaz, e que é mais afiada que uma palavra de 2 gumes, e que está aqui para nos ministrar nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, me ajuda nesta hora, Pai, para comunicar essa palavra. O Senhor já trouxe essa mensagem ao meu coração, e eu te agradeço por isso, porque primeiramente ela é para a minha vida, mas eu preciso do Senhor agora para comunicar isso aos meus irmãos. Que o Senhor me ajude, Pai, que o Senhor me capacite. A minha dependência está completamente no Senhor, e eu peço a Tua graça sobre mim, e eu clamo o sangue de Jesus sobre a minha vida agora, em nome de Jesus. E eu te agradeço, pedindo ainda com os meus irmãos. Fala, Senhor, porque nós, os Teus servos, estamos aqui para Te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então eu vou, como eu falei, vou fazer uma reflexão, uma exposição sobre esta palavra, né? Onde Deus prova a Abraão. E eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus fale com cada um aqui. Irmãos, eu já falei isso em outra ocasião, mas há um conceito teológico que a gente chama de tipo de Cristo. Os tipos de Cristo. Tipo de Cristo, falamos aqui em um momento também até na IBD, que eu me lembro. Do antítipo também, que é o oposto, né? Mas o caso é que o tipo de Cristo, ele é uma representação de Jesus Cristo, certo? Jesus falava por parábolas, né? Para dar exemplos sobre os princípios do reino de Deus. É como se fosse mais ou menos isso. São figuras que representam a Jesus Cristo, tipos de Cristo, né? São como se fossem profecias a respeito de Jesus, através de pessoas, ou animais, ou objetos, que possuem, de certa forma, características messiânicas, né? Messias, Jesus Cristo. E Isaac, ele foi um tipo de Cristo. Ele foi uma representação de Jesus Cristo. E eu quero começar apontando aqui nesse texto algumas semelhanças de Isaac, ou dessa ocasião como um todo, com Jesus Cristo. E eu quero iniciar ali no versículo 2, vamos ler ali de novo, por favor. Que acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então, Deus, ele profere essa ordem para Moisés, e que ordem mais difícil, né? Para dizer o mínimo. Toma o teu filho, o teu único filho, a quem você ama, e oferece ele em holocausto a mim, aonde eu vou te mandar. Difícil, né? Para quem, principalmente quem é pai e mãe, sabe? Difícil, né? E a gente pode pegar essa fala de Deus para Abraão. Ele fala: toma o teu filho, teu único filho, a quem você ama. E lembrar de uma fala do próprio Senhor, Deus Pai. Assim que Jesus é batizado, em Marcos 1:11, você pode ler depois na sua casa, Marcos capítulo 1, verso 11, o Senhor, ele fala o seguinte, vem aquela voz do céu e ele fala: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele falando para Jesus, né? Você é o meu filho amado e que me dá alegria. É a mesma coisa que Deus está falando aqui para Abraão. Pega o teu filho amado, aquele em quem você tem prazer, e oferece ele um holocausto. E cada detalhe assim dessa fala parece que é para esmagar mais o coração de Abraão, né? Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, que você ama, o mais precioso que você tem. Parece que cada palavrinha ali é para apertar o coração dele cada vez mais e tornar essa missão mais difícil, né? E ainda teria que ser por um ato das mãos dele. Ele perderia o seu filho por um ato das suas próprias mãos, porque ele próprio iria oferecer o filho em holocausto. Que missão difícil, né? Versículo 4, diz assim então, que ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Só antes, para a gente fechar ali o versículo 2, eu acabei esquecendo. A semelhança é nisso, né? Que Isaac era o filho amado e teria que ser sacrificado. E Jesus era o filho amado e foi sacrificado de fato, né? A semelhança está aí. Versículo 4, então, ao terceiro dia,
erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Ao terceiro dia, semelhança, né? Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês estão comigo? Amém. Louvado seja Deus. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Mas também ao terceiro dia de viagem, Abraão e Isaque, ao chegarem naquele lugar indicado por Deus, eles estavam prestes a vivenciar um milagre também. Porque eles chegaram a Moriá, por local indicado por Deus. Tem o Monte Moriá e tem aqui a terra de Moriá, que foi para onde eles deveriam ir, em um dos montes ali que o Senhor indicaria na terra de Moriá. Mas Moriá, e guarda essa informação que nós vamos voltar nela, Moriá significa lugar onde Deus é visto. É uma junção de 3 palavras do hebraico que traduzida é lugar onde Deus é visto. Moriá. Nós vamos lembrar disso daqui a pouco. Então, outra semelhança, terceiro dia. Verso 6, acompanhe lá comigo, por favor. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Então veja, versículo 6, né? Isaque, o filho amado de Abraão, levou a lenha sobre a qual, sem saber ainda, ele seria sacrificado no Monte Moriá. E Jesus, o filho amado, ele carregou a sua cruz, ele carregou o madeiro. Só que não foi até o monte em Moriá. Moriá é o lugar onde Deus é visto, né? Lembra que eu falei agora? Ele não carregou a sua cruz até o monte Moriá, em Moriá. Ele carregou a sua cruz até o Monte das Caveiras. Até o Monte da Caveira. Porque, afinal de contas, Calvário é a forma do latim do nome do monte. É caveira. Ou Gólgota, do hebraico, né? O Monte da Caveira. Foi para lá que Jesus carregou sua cruz. Os dois carregaram o seu próprio madeiro, né? Isaque e Jesus, de certa maneira. Versículo 9, acompanha lá, por favor. Chegaram ao lugar que Deus havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Só esclarecer, irmãos, às vezes eu dou uma virada de pescoço, que eu tenho uma dor meio crônica aqui no pescoço, mas é só por isso, tá? Às vezes dá um desconforto, mas com a graça de Deus isso não vai afetar a gente a comunicar a palavra. Versículo 9, então, a gente tem ali quando Abraão coloca Isaque sobre a lenha, né, para ser sacrificado. E veja então que esse ato mesmo, Isaque foi colocado sobre a lenha, no altar. Jesus foi pendurado no madeiro, na cruz, que ambos carregaram, né? Ambos foram colocados sobre ela, sobre o seu próprio madeiro. E por fim, versículo 16, diz assim, o anjo respondendo a Abraão, né? Chamando Abraão novamente. Verso 16, e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Abraão não negou a Deus seu único filho, Isaque. E Deus não nos negou o seu único filho, Jesus. Então veja as semelhanças entre a figura de Isaque e a figura de Jesus. Isaque é de fato um tipo de Cristo, né? Uma representação do que haveria de ser. 1 Coríntios fala que primeiro nós vemos como se fosse um espelho embaçado, depois nós vemos claramente, né? Isaque é como se fosse esse espelho embaçado. Era apenas uma profecia a respeito daquele que havia de vir ainda, que foi Jesus, quando nós vimos claramente, né? E eu quero, dito isso a respeito de Isaque como tipo de Cristo, como uma representação de Cristo, eu quero pensar em algumas coisas aqui com você, e eu quero a gente passar pelos versículos ali de novo. No versículo 1, quando Deus chama a Abraão, Deus coloca Abraão à prova e lhe diz, Abraão, e este lhe responde, eis-me aqui. Eis-me aqui. É a primeira coisa que ele fala, de imediato. Então Abraão responde prontamente ao chamado de Deus, eis-me aqui, estou aqui, Senhor, fala, eu estou aqui. Abraão, ele não coloca empecilhos, ele não coloca barreiras, mas eu estou ocupado agora, mas eu estou com um negócio que está me preocupando, ele não coloca. Ele fala simplesmente, eis-me aqui. Ele responde prontamente ao chamado de Deus. Versículo 2, nós vemos ali a ordem de Deus, a ordem difícil de Deus, né?
toma Isaac, o teu único filho, a quem você ama, e oferece a ele um holocausto em Moriá, no monte que eu vou te mostrar, né? E Isaac, o significado do nome Isaac, do hebraico, é riso, ou ele riu, por conta que Sara havia dado uma risadinha ali quando Deus fez a promessa, né? Sara riu, poxa, mas eu sendo idosa já, eu poderia voltar a engravidar, né? Dar prazer sexual ao meu senhor, ao meu esposo, e ela riu. E é por isso que o nome de Isaac é riso, ou ele ri, né? Ou, de certa forma, aquele que traz a alegria, né? Através do riso. Nós podemos pensar dessa maneira. E holocausto, que é outro termo que aparece aqui, holocausto, ele é do hebraico olá, aquilo que sobe. Aquilo que sobe. Isso é holocausto, a tradução da palavra, certo? E esse é o nome dado ao sacrifício em que animais puros eram oferecidos a Deus, sendo totalmente queimados. E eu quero destacar isso. O caráter do holocausto era que ele fosse animais puros, né? Nós falamos aqui há pouco também, o irmão João citou a questão do cordeiro e tudo mais, né? O cordeiro é até 1 ano, né? Até 1 ano, e depois disso é carneiro já, né? Se eu bem pesquisei, se não estou enganado. Mas o fato é que tinha que ser um animal puro e tinha que ser totalmente queimado. E presta bem atenção nisso. O holocausto não podia sobrar nada. Tinha que queimar totalmente, tinha que entregar totalmente a Deus aquela oferta, aquele animal. Irmãos, pensando em nós, em mim, em você, a gente está se entregando completamente a Deus? Ou será que ainda tem alguma coisa de fora na nossa vida que nós estamos colocando diante do Senhor? O holocausto, ele tinha que ser todo queimado. E nós, como, de certa forma, sacrifícios vivos diante do Senhor, a gente está se colocando integralmente diante dele? Para nós pensar, não é para você me responder aqui, para nós pensarmos, tá? E aí Deus fala para Abraão: toma aquele então, teu filho Isaac, aquele que traz o riso a você, aquele que te traz alegria, aquele que te traz satisfação, que te faz sorrir, e vai no lugar onde Deus é visto. Moriá, lembra? Lugar onde Deus é visto. Pega aquele que te traz alegria e vai no lugar onde Deus é visto. Oferece ali como sacrifício, entregando o que você tem de melhor a mim, aquilo que te dá alegria. Veja como a gente extrair o significado do original, traz clareza para a gente entender o que está sendo falado. Pega o que te dá alegria, entrega tudo para mim, no lugar onde você pode me contemplar, em Moriá. Estão me acompanhando? Amém. Amém. Graças a Deus. Então pensando nisso, o que é o nosso melhor hoje? Que nós não só podemos, mas precisamos entregar ao Senhor. Para Abraão era o Isaac. Era aquele que trazia alegria para o coração dele. Ele entregou, ele não hesitou. E o que nós precisamos entregar diante de Deus? Verso 5, quando ele chega ali no local, ele fala aos servos: esperai ali com o jumento. Eu e o rapaz iremos ali, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Havendo adorado, destaque esse ali, tá projetado ali também, né? Havendo adorado. Onde que ele estava? Em Moriá, no monte em Moriá, certo? Moriá, o lugar onde Deus é visto, é um lugar de adoração. É um lugar de adoração. Moriá, o lugar onde Deus é visto, é o lugar de entregar aquilo que traz a nossa alegria, que alegra o nosso coração, que nos faz sorrir. É um lugar de adoração, de entregar o nosso melhor. Não é um lugar de tristeza, não é um lugar de lastimar, de murmurar, mas é um lugar de adoração, de expressar amor, de expressar gratidão, de expressar misericórdia. Esse é o lugar onde Deus é visto. E ainda no versículo 5, Abraão fala, sabendo de toda essa situação, de todo esse plano de Deus, no versículo 5, ele sabendo, né, que teria que sacrificar o seu filho, ele fala para os servos: fiquem aqui, esperem, e nós vamos lá adorar, eu e Isaac, e nós daqui a pouco vamos voltar.
Mas como que eles iam voltar se ele ia sacrificar o filho? Já parou para pensar nisso? Como que ele ia voltar? Eu acho que tem uma interpretação dupla aí que a gente pode trazer. Primeiro, talvez ele estivesse escondendo de fato a verdade dos servos. Talvez eles tentassem impedir, né? Não sei. Talvez ele simplesmente estava ocultando a informação. Ou então, ele estava possuído de uma esperança, contrariando todas as circunstâncias, todas as possibilidades, porque a ordem era clara, era sacrificar Isaac. Mas havia no coração dele aquela esperança de que, de alguma maneira sobrenatural, miraculosa, maravilhosa, ele não seria morto. Ou mesmo que fosse, Deus poderia dar um jeito nisso. E ambos adorariam a Deus e poderiam voltar. Então veja, tem essas duas possibilidades. Eu prefiro ficar com a segunda. E pensando nisso, irmãos, será que tem alguma situação hoje em que a nossa esperança, a minha esperança e a tua, está contrariando todas as expectativas? Tudo que está acontecendo em volta? Ou será que ainda o tamanho das circunstâncias tem roubado a nossa esperança? Tem situações, eu confesso aqui aos irmãos, que me angustiam, que me atribulam na minha semana, e eu tenho apresentado diante de Deus, eu tenho clamado a Deus, e isso serve de inspiração para a gente. A gente está com essa situação, e o que a gente vai fazer diante disso? O que a gente vai fazer diante disso? Versículo 7. Eles estão caminhando, né? E Isaac de repente pergunta: meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Acho que seria cômico se não fosse trágico, né? Essa situação, de certa forma. Onde está o cordeiro? Ele já estava achando estranho, né? Estava meio desconfiado, né? Pô, estamos subindo ali, tudo, estou carregando a lenha, tá todos os aparatos aqui. Cadê o principal? O que está acontecendo aqui? Já estava, talvez, sinalizando alguma coisa para ele ali, né? Eu imagino. Versículo 8. A resposta de Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E ambos caminhavam juntos. Abraão era um homem de fé. E nós vamos falar daqui a pouco, citar a galeria da fé em Hebreus 11, né? Mas esse camarada devia estar angustiado, né? Como pai. Esse camarada deveria estar um furacão na cabeça dele, no coração dele. Esperando uma providência de Deus, esperando para que o seu filho fosse salvo de alguma maneira. Imagina ele andando lá, fazendo o caminho, e não vai aparecer a luz do céu para salvar o meu filho aqui. Não vai. Eu pensaria isso, como pai. Eu pensaria isso. Imagina a Sara, que ficou em casa. Já parou para pensar? Como é que ficou Sara? Será que ela sabia? Eu acho que sim, não sei. Talvez soubesse. O Abraão podia estar meio esquisito, com um comportamento meio estranho, um ar meio preocupado. Imagina a situação dela em casa. Meu filho não vai voltar. Aquele que me motiva a alegria não vai voltar. Eu não vou voltar a contemplar ele. E Abraão estava de fato aqui lidando com uma situação totalmente pela fé. E como eu e você estamos lidando com situações de viver pela fé? Como é que a gente está lidando? Com esperança? Com desesperança? Versículo 9. Quando eles chegam ao lugar ali que Deus havia mostrado, Abraão constrói todo o altar, coloca a lenha, amarra a Isaac e o coloca em cima do altar, para que então o grande momento seja concretizado, né? Eu quero destacar aqui, com esse versículo, a obediência de Isaac.
A obediência aqui pode ser também considerado como um aspecto, ele como tipo de Cristo. Veja a obediência dele, irmãos. Na minha versão aqui, versículos, acho que é o 8 e 14, não, é o 5 e o 12. 5 e o 12, que se refere a Isaac como rapaz. Algumas traduções talvez estejam jovem, outras estejam moço, rapaz, jovem, moço, enfim. Mas a estimativa, isso é um aproximado, tá? É que Isaac deveria ter talvez aí entre 18 e 20 anos, mais ou menos, tá? Não dá para especificar exatamente, mas é uma estimativa. Ele não era criança, porque ele estava carregando toda a lenha, não era pouca lenha. Tem que ter estrutura. Pelo menos um jovem adulto ali ele deveria ser, certo? Então pensa comigo. Um jovem de 18 ali, 20 anos, 20 e pouquinhos anos, ele poderia muito bem ter fugido, né? Ou ele poderia de alguma forma ter se desvencilhado ali de Abraão. Abraão era um idoso de mais de 100 anos. Mas com um jovem de 20 anos, não tem nem muito o que equilibrar ali, né? Mas ele não fez isso. Ele não fez. Ele poderia ter feito, mas ele não fez. Ele foi obediente, apesar de entender que ele era o sacrifício. E a gente pode fazer um comparativo disso com a submissão de Jesus, quando foi para o seu sacrifício. E Jesus fala, depois que Simão Pedro ataca o servo ali, para tentar defender a Jesus, ele fala assim: acaso eu não posso rogar ao meu Pai, e ele não me enviaria mais de 12 legiões de anjos para me salvar? Guarda, não é tua espada que vai me salvar, não. Isso está lá em Mateus 26, 53, você pode ler depois. Uma legião, acho que é 3 mil, irmão João? 3 mil, né? Uma legião romana, no caso, né? 3 mil soldados. 12 legiões daria ali 36 mil, né? 72? Ih, fiz a conta errada ali. Então, 3 mil, bom, enfim, daria muito anjo. Acho que 36, né? Cada legião é de 3 mil. 6 mil. Ah, então tá certo. Então, gente, 72 mil anjos. O Senhor poderia ter pedido mais de 12 legiões. Era a espadinha de Pedro que ia salvar? Não era. Não era. E mesmo assim ele poderia ter pedido essa ajuda e não pediu. Porque Isaías 53, 7 fala acerca de Jesus: como um cordeiro ele não abriu a boca. E Isaac, da mesma maneira, ele não contesta, ele não tenta fugir, ele não tenta dar uma rasteira em Abraão e sair correndo, não. Ele se submete ao mandado de Deus, ainda que aquela situação fosse terrível. E nós, como isso fica para nós? Nós temos sido submissos, obedientes a Deus, ainda que a situação esteja difícil demais? Será? Eu espero em Deus que sim, e eu peço a Deus que me ajude a ter essa obediência apesar das situações. Que Ele tenha misericórdia de mim, de você, em nome de Jesus. Verso 10, quando finalmente está ali para acontecer o grande momento, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Ele precisaria esfaquear o seu filho. Vamos traduzir o nosso termo, né? Imolar, poxa, que termo bonitinho. Ele ia esfaquear o filho. É isso que ele ia fazer. E ele não hesitou. Ele não hesitou em oferecer o melhor dele. Ele não hesitou em oferecer aquilo que trazia alegria ao coração dele, diante de Deus, em sacrifício, completamente, como holocausto, porque afinal de contas o sacrifício ele é completamente queimado. Ele não hesitou em oferecer o seu filho, o seu melhor, aquilo que trazia alegria para ele, por completo. Ele não hesitou porque ele era um homem de fé, e ele cria que Deus podia ressuscitar Isaac. Abre lá comigo, por favor, na tua Bíblia, Hebreus capítulo 11, eu falei que nós íamos citar esse texto dali um pouco. Hebreus capítulo 11, versículos 17 ao 19. Hebreus capítulo 11, versículos 17 ao 19. E esse texto está sendo projetado ali também. Diz assim, Hebreus 11, versículo 17 ao 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova,
ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Era através de Isaque, que era o filho da promessa, que viria a descendência de Abraão, viria o cumprimento das promessas de Deus. Era através deste, que é o motivo da alegria dele, que viria o cumprimento das promessas de Deus. Me acompanhe nisso, por favor, por gentileza. Era através dele, o motivo da alegria dele. E de repente é como se Deus estivesse arrancando isso dele, falando para sacrificar, para enfiar uma faca no filho dele. Como assim? Mas ele cria que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar Isaac dos mortos. E como ele fala, figuradamente isso aconteceu, porque ele ia fazer. Isaac estava morto. De certa forma, Isaac já estava morto, e o anjo intervém, como se ele tivesse nascido de novo, voltado da morte, porque o negócio já estava concretizado no sentido figurado, como ele coloca aqui. Versículo 12, volta lá para o nosso texto base, por favor, de Gênesis 22, no versículo 12. Mas antes de citar o versículo 12, lembremos ali do diálogo entre Isaac e Abraão, né? Quando ele pergunta acerca do cordeiro. A gente está com tudo aqui, meu pai, e o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. É essa a conversa, né? Estão me acompanhando? Amém. Essa foi a conversa entre eles. E eu quero citar aqui a respeito do cordeiro. Isaac pergunta sobre o cordeiro, e Abraão responde que Deus iria providenciar um cordeiro para que eles fizessem seu holocausto, seu sacrifício, para sair daquela situação. Era essa a esperança de Abraão. Mas o que Deus provê para ele mesmo naquela hora, alguns instantes depois, não é um cordeiro. O que é? Um carneiro. Um carneiro, né? Versículo 13. Então, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, no meio do matagal. Eles esperavam um cordeiro, e veio um carneiro. Ou seja, um animal com mais de 1 ano de idade, que já não era mais um cordeiro, era um carneiro, por conta da idade, né? Por quê? Será que Deus errou ali na providência dele? O Senhor se enganou. Tá? Não era um cordeiro, não era um carneiro, era um cordeirinho, até 1 ano. O Senhor só errou a idade, né? Não dá para trocar? Será que Deus se enganou? Não, irmãos. Não, sabe por quê? Porque eu entendo que aqui Abraão, talvez até sem saber, ele profetizou a respeito de Jesus, Cordeiro de Deus. Deus proverá para si o Cordeiro. Ele não estava falando do animal, ele estava falando do Cordeiro de Deus, Jesus, o sacrifício supremo que seria pendurado na cruz. Era desse que ele estava falando, que ele estava profetizando. Só que ainda não era o momento de Deus providenciar o Cordeiro. O Cordeiro que desceu do céu. Não era o momento, era o momento do carneiro. E ele providenciou. E mais tarde, com base nisso, João Batista vai declarar: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ali era o momento da manifestação do Cordeiro de Deus. Ali em Jesus não era o carneiro, né? Pegando essa oposição. Ali não era a hora do carneiro, era a hora do carneiro para Abraão substituir Isaac. Mas Jesus era o Cordeiro. E essa foi uma profecia de Abraão falando a respeito de Jesus. E isso faz a gente pensar que às vezes Deus pode trazer uma provisão de maneira diferente do que a gente espera, de maneira diferente do que a gente deseja, de maneira diferente do que a gente pensa que vai ser. Senhor, mas eu estava esperando um cordeiro. O Senhor me deu um carneiro. Como assim?
Deus dá o que a gente precisa naquele momento. Deus dá o que a gente precisa em cada momento. Eu creio que muitos aqui têm experiências de receber o que era necessário naquele momento da sua vida, como provisão. Às vezes não era um cordeiro, que nem a gente esperava, mas era um cordeiro, era um carneiro que a gente precisava. Versículo 13, ele fala então a respeito dessa provisão, né, de quando ele visualizou ali o animal, né, o carneiro. E fala-se sobre provisão aqui em 2 pontos do texto. Versículo 8, né? Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Proverá, né? E versículo 14, e pôs Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Ele fala 2 vezes esse termo, né? De prover, provisão, proverá. E esse termo, Senhor proverá, ele vem do hebraico Yavé Irê. Yavé, o nome de Deus, né? Yavé Irê. Foi, como é que fala? Latinizado, acho que é o termo correto, para o nosso idioma, né? Jeová Jirê. Alguém já ouviu esse termo? Alguns já devem ter ouvido. Jeová Jirê, o Deus que provê, o Deus da minha provisão. O Deus que dá aquilo que a gente precisa no momento oportuno. E aí pensa comigo também, ainda no versículo 14, que Abraão colocou ali o nome de o Senhor proverá. Ele estava num dos montes em Moriá, lembra? Lembra o que é Moriá? Lugar onde Deus é visto. Moriá é lugar onde Deus é visto. Ele estava em um dos montes ali em Moriá. E ele coloca ali, naquele local onde aconteceu toda essa situação, o nome de o Senhor proverá. Yavé Irê. O Senhor proverá. No monte do Senhor se proverá, né? Irmãos, presta bem atenção. Pega essas palavras, né? Moriá, lugar onde Deus é visto, onde Yavé é visto. No lugar onde Yavé é visto, o Senhor proverá para si mesmo. Está acompanhando? Em Moriá existe o Yavé Irê. Em Moriá, no lugar onde Deus é visto, é contemplado, é adorado, o Senhor proverá o que a gente precisa. E Ele proverá para si mesmo. Ou seja, na sua presença, onde Ele é visto, onde Ele é contemplado, na sua presença, entenda isso, o Senhor proverá para Ele mesmo, para a glória dEle, não é para minha glória, é para a glória dEle, porque Ele é Deus que não pode mentir. No lugar onde Ele é contemplado, no lugar de adoração, Ele provê para Ele mesmo. Entenda isso, entenda, não esqueça disso. Em nome de Jesus. Versículos 15 ao 18, consta ali a resposta do anjo, né? Aliás, o segundo chamado do anjo para Abraão. E eu quero ler novamente esse trecho. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto, veja que é Deus diretamente falando, o recado diretamente de Deus que o anjo está entregando, né? Então o Senhor falando: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, aquilo que te traz alegria, aquilo que te traz satisfação, você não me negou, Abraão, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aqui ele lista as recompensas da obediência que viriam sobre a vida de Abraão, sobre a sua descendência. Veja que
Isaac era o meio pelo qual ele teria sua descendência, né? Eles eram estéreis até certo ponto da vida, até idosos, né? E Deus abre a madre e eles concebem. E eles têm o seu filho, o filho da aliança, o filho da promessa, Isaac. E aí de repente aquilo passa em risco de ser tirado deles. Estão me acompanhando? Aquilo, o motivo que traz a alegria deles, ia ser tirado, ia ser roubado. As promessas não iam mais se cumprir. Mas Deus traz de volta. Deus traz de volta, Deus recompensa por causa da obediência. Deus recompensa por causa da obediência, irmãos. Não é por causa da pessoa de Abraão, mas é pelo atender à voz de Deus. E ele restitui o motivo do riso para Abraão. Ele restitui o motivo da alegria para Abraão. Quando nós tivermos essa atitude de entregar tudo, eu e você, entregar tudo nas mãos do Senhor, tenha certeza que Ele não vai nos desamparar. Ele não vai nos dar muito mais motivos para sorrir. Isso é pela fé. Isso é pela fé. E por fim, irmãos, versículo 19, eu já estou me aproximando da conclusão da minha fala, mas o versículo 19 diz assim, que depois de todas essas coisas, né, então voltou Abraão aos seus servos, que estavam lá esperando, né? Voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Berseba era um local ali, e para entender um pouco isso, a gente vai voltar ali em Gênesis 21, bem rapidamente, mas Berseba significa poço dos 7. Era um poço que Abraão havia cavado, ali, ele próprio feito, né? E isso está ali em Gênesis 21:30. Volta só um pouquinho ali na tua Bíblia, um capítulo antes, Gênesis 21:30, que fala do acordo entre Abimeleque, o rei Abimeleque, e Abraão. E Gênesis 21:30 fala assim: respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram ambos. Então ele cava um poço ali e faz esse acordo, e por conta deste acordo se chama o lugar Berseba, né? Poço dos 7. Poço, né? Porque ele cavou um poço, e 7 pelo símbolo da aliança, das 7 cordeiras, que ele fez aliança com Abimeleque. Muito bem. Berseba significa exatamente, literalmente, poço dos 7. Beer, poço, e Sheba, 7. Sheba é a mesma raiz de Shabat, o dia de descanso, né? O 7º dia. É a mesma raiz da palavra no hebraico. Sheba, Shabat. Beer, Sheba, poço dos 7. Shabat, 7º dia, dia de descanso. Sabe o que Deus está ensinando para a gente aqui? Através de Berseba? Quando nós obedecemos a Deus, a obediência a Deus nos leva a um lugar de descanso. Sheba, Shabat, descanso, poço dos 7. A obediência a Deus, quando Abraão entrega tudo que ele tem, o melhor que ele tem, aquilo que traz alegria ao coração dele, ele recebe bênçãos e ele se fixa moradia em um lugar de descanso. É isso que Deus promete para quem obedece a Ele. É isso que Deus entrega nas mãos de quem obedece, de quem entrega o melhor a Ele. Tem essa contrapartida, não por causa de nós, mas por causa dele. E eu quero, de fato, já partir para concluir. Eu peço que você tenha um momento de reflexão aí sobre a sua vida. Porque eu tenho as minhas dificuldades e o Senhor as conhece, mas eu não sei se a sua dificuldade hoje é se entregar completamente a Deus, tal como o holocausto é feito, né? Que a gente leu, sem reter nada, ou sem deixar coisas de fora das mãos dele. Talvez seja isso.
Eu não sei se a dificuldade que você enfrenta é porque a sua fé está pequena, ou a sua esperança foi ou está sendo roubada de você. Eu não sei se o seu problema é que você não enxerga solução ou alguma forma de escapar de determinada situação. Eu não sei se o seu problema é que você tem colocado alguma barreira sobre o que Deus te ordenou fazer. Eu não sei se você tem sido insubmisso a alguém acima de você. Porque nós falamos há pouco, toda a autoridade foi instituída por Deus. Isaac poderia ter sido insubmisso ao pai, mas não foi. Eu não sei se a dificuldade tua hoje é que você está entregando algo a Deus que não seja o seu melhor, aquilo que te traz alegria, aquilo que é o motivo do teu riso, mas de repente está entregando de qualquer maneira. Eu tenho as minhas, você tem as suas dificuldades, mas saiba de uma coisa: em contrapartida a todas essas dificuldades, Abraão ofereceu um holocausto. E eu peço que você aplica isso para a tua vida, por favor. Essa é a finalidade da palavra, aplicar para a nossa vida. Abraão ofereceu um holocausto, uma oferta completamente queimada, não queimada pela metade, não queimada 20%, não queimada só um pouquinho, totalmente. Totalmente. Ainda que o sacrifício não tenha sido de fato efetivado, mas figuradamente já estava. Ele não hesitou. Lembre-se, meu irmão, na sua dificuldade, que Abraão contrariou as circunstâncias, contrariou as dificuldades e preferiu confiar em Deus do que dar ouvidos para a desesperança, ainda que houvesse um turbilhão dentro dele, certamente. Seja qual for a tua dificuldade, lembre-se disso. A minha avó, a mãe da minha mãe, gostava muito de falar esse texto: Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Lembre, irmão, irmã, lembre que Abraão respondeu prontamente ao chamado de Deus. Ele não ficou colocando barreira. Não, agora eu não posso, Senhor. Abraão, eis-me aqui. Eis-me aqui. Lembre-se, meu irmão, que Isaac foi submisso ao seu pai, mesmo quando ele entendeu que ele era o sacrifício, que ele poderia ter saído correndo, ele foi submisso. Lembre-se, meu irmão, seja qual for a tua dificuldade, que Abraão não negou seu único filho a Deus, o filho da sua alegria. E da mesma forma, Deus não negou o seu único filho a nós, que era o motivo da alegria dele. Se lembre disso, não se esqueça disso. Eu peço que você abaixe tua cabeça, e eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos porque nós cremos que o Senhor é o nosso alto refúgio, o Senhor é o nosso socorro. Quando nós levantamos os nossos olhos e olhamos e aparentemente não há socorro, nós não conseguimos visualizar, mas nós sabemos, nós cremos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós cremos, Senhor, nós cremos que o Senhor provê para si mesmo o cordeiro, o que é necessário no devido tempo. Nós cremos, ó Pai, ainda que as circunstâncias que mostrem o contrário, Senhor. As circunstâncias tantas vezes mostram o contrário e tentam nos tirar a esperança, tirar o nosso vigor, tirar a nossa alegria. Mas não é esse o desejo do Senhor para nós. O desejo do Senhor para nós, eu creio, com base nessa palavra, é obediência, é viver por fé, e não viver por fé apenas como uma frase de efeito, mas como a palavra viva do Senhor. Viver por fé e não pelo que vemos.
Ô Senhor, nos ajuda, Pai. Se estamos passando por qualquer uma dessas dificuldades de entregar ao Senhor coisas de qualquer maneira e não o nosso melhor, se estamos passando por crises de fé, se estamos colocando alguma barreira em fazer aquilo que nós precisamos fazer, se nós não enxergamos alguma solução naquilo que estamos enfrentando, se nós não estamos nos entregando completamente ao Senhor, estamos deixando coisas de fora, não estamos nos colocando diante de Ti integralmente, que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos ajude, a mim e aos meus irmãos. Tantos problemas nós enfrentamos, Senhor, tantas situações nós encaramos durante a nossa semana e muitas vezes nós nos sentimos esgotados, nós nos sentimos desesperançosos, ó Pai. Mas eu creio que esta palavra, ela vem para nos dar um refrigério, Senhor. Eu creio nisso, Senhor. Porque primeiramente essa palavra foi um refrigério para a minha própria vida. E eu creio que para a vida dos meus irmãos, pela fé, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai. Ainda que seja tão difícil, Senhor. Seja tão difícil, Pai. Mas nos ajuda, Senhor, a confiar no Senhor. Nos ajuda na nossa falta de fé, Senhor. Nos ajuda quando estamos em crises de fé. Nos ajuda quando os nossos olhos estão aparentemente fechados, vendados. Tira a venda dos nossos olhos para nós contemplarmos a provisão do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós confiamos no Senhor e nós te agradecemos porque o Senhor é Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão, o Deus que provê aquilo que precisamos. Mas nós podemos contemplar essa provisão quando nós estamos na nossa Moriá, no lugar onde nós podemos contemplar o Senhor, podemos ver o Senhor, no lugar onde nós adoramos o Senhor e não hesitamos em entregar o nosso melhor diante do Senhor. Eu creio que é desta maneira que o Senhor quer trabalhar em nós e que o Senhor nos ajude, Pai, por favor, Senhor. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. 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 Glórias a Deus.